Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. As forças israelenses intensificaram os ataques contra a principal cidade do sul e outras áreas do centro da faixa de Gaza. Segundo o governo de Israel, 128 pessoas permanecem como reféns em Gaza e mais de 21 mil morreram durante as 11 semanas de guerra. Os bombardeios contínuos e a expansão das operações acontecem no momento em que a Organização Mundial da Saúde alerta que a população de Gaza está em grave perigo. O porta-voz israelense Daniel Hagari afirmou na quarta que os ataques contra um campo de refugiados no centro de Gaza entraram no terceiro dia. Uma brigada adicional também foi enviada à cidade de Khan Yunis, no sul do território, que virou um recente foco de combates urbanos. A pressão por uma trégua aumentou depois que o presidente francês Emmanuel Macron insistiu em uma conversa telefônica com o premier israelense Benjamin Netanyahu na necessidade de trabalhar para alcançar um cessar-fogo duradouro. A guerra também aumentou o temor de um conflito regional, com ataques frequentes entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano, assim como ataques dos rebeldes hutis do Iêmen contra navios no Mar Vermelho, em solidariedade com o Hamas. A violência explodiu também na Cisjordânia ocupada, com mais de 310 palestinos mortos por soldados ou colonos israelenses desde 7 de outubro. Uma operação israelense em um campo de refugiados no norte da Cisjordânia matou 6 pessoas na última quarta. Imagens divulgadas pelo Exército de Israel mostram um cão da unidade K9 passando pelos túneis de Gaza. Os cães do Exército têm ajudado em várias missões, como detecção de explosivos. Essas imagens foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Mostram um cão das operações especiais do Exército em ação. Segundo o Exército, o animal está vasculhando um túnel na cidade de Gaza. O animal é de uma unidade chamada Oketz, também conhecida como K9. Os cães do Exército israelense têm ajudado em várias outras missões, como detecção de explosivos. Israel prometeu aniquilar o grupo islamista Hamas e iniciou uma campanha de bombardeios incessantes contra Gaza, reforçada por operações terrestres, que somam pelo menos 20.057 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, e mais de 50 mil feridos, segundo as autoridades do Hamas na faixa de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro, quando comandos do movimento islamista invadiram o território israelense e mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis. Os milicianos do Hamas também sequestraram quase 250 pessoas que foram levadas como reféns para Gaza. Os cortes nas telecomunicações se tornaram recorrentes na faixa de Gaza. Mas graças aos chips virtuais, os habitantes do território palestino podem acessar a internet e se comunicar com familiares e amigos no exterior. De funcionamento simples, os eSIM se tornaram fundamentais na região. Contatos que vivem fora do enclave compram os chips virtuais e enviam um QR Code. Para ativá-los, basta escanear o código com a câmera de um celular compatível com o sistema. Assim, o usuário em Gaza se conecta em modo roaming a uma rede exterior, geralmente israelense ou egípcia. Os chips virtuais custam em média entre 15 e 100 dólares, o equivalente a cerca de R$500. Mas utilizá-los nem sempre é uma tarefa tão simples, já que funcionam apenas em regiões de fronteira, muitas vezes em locais altos ou abertos. Se não fossem esses chips virtuais, estaríamos isolados do mundo e ninguém saberia o que está acontecendo na faixa de Gaza. Eles fornecem serviço com alta qualidade e ajudam os jornalistas a lidar com esta situação difícil quando as comunicações são completamente cortadas. Os chips virtuais nos ajudam a comunicar com o mundo e a transmitir o nosso material. Israel bombardeia incessantemente a faixa de Gaza e também realiza operações por terra, como resposta ao ataque sem precedentes realizado pelo Hamas em 7 de outubro. O governo israelense afirma que o conflito ainda vai durar vários meses e que só haverá paz quando o Hamas for aniquilado. Os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Essa é a última parcela disponível de apoio do Executivo sem precisar de aprovação do Congresso. O valor chega a 250 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O novo pacote inclui munição para a defesa aérea e armas de fogo, além de sistemas de mísseis de artilharia.
O Congresso americano vai discutir apenas no ano que vem se vai continuar a ajudar Kiev no conflito contra a Rússia no leste europeu. E olha só, o Brasil lidera o número de casos de dengue no mundo em 2023. São quase 3 milhões. É o que mostra um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Até 11 de dezembro, foram 2,9 milhões de casos da doença em território nacional. Em todo o mundo, foram 5 milhões de pessoas infectadas, com mais de 4 milhões nas Américas. De acordo com a Agência Brasil, a OMS se mostrou preocupada com o avanço da doença em países onde, historicamente, o vírus não circulava, como França, Itália e Espanha. Entre as razões para o aumento está a crise climática, que tem elevado a temperatura mundial e permitido que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, sobrevive em um ambiente onde antes isso não ocorria. O fenômeno El Niño de 2023 também acentuou os efeitos do aquecimento global, das temperaturas e das alterações climáticas. O Congresso da Argentina começou a avaliar na última terça-feira o pacote de medidas econômicas anunciadas pelo presidente Javier Milei, que assumiu o cargo no início de dezembro. O decreto de Milei propõe a discussão de mais de 300 medidas, entre elas um decreto que estabelece critérios para a demissão de 7 mil funcionários públicos. Reformas impositivas, legislação eleitoral e as funções do Estado vão estar em pauta até o próximo dia 31 de janeiro. Mas o principal foco da discussão será o pacote econômico que Milei assinou na semana passada, cujo conteúdo despertou protestos nas ruas. O texto limita o direito de greve, revoga a lei dos aluguéis, elimina normas de proteção aos trabalhadores e aos consumidores e abre caminho para a privatização de empresas públicas, dentre outros pontos. A Câmara dos Deputados e o Senado precisam votar contra para que a norma seja rejeitada. O partido de Milei, a Liberdade Avança, tem 40 dos 257 deputados e 7 dos 72 senadores. A Justiça Argentina já admitiu uma ação judicial de grupos civis pedindo que o decreto seja declarado inconstitucional. Como parte do objetivo de diminuir os gastos do Estado na quantia equivalente a 5% do Produto Interno Bruto, Milei anulou os contratos de trabalho de cerca de 7 mil funcionários públicos. A Argentina, que já sofre com uma inflação anual superior a 160% e tem mais de 40% da população em situação de pobreza, viu os preços sofrerem uma nova disparada depois das polêmicas medidas econômicas adotadas pelo presidente ultraliberal. A promotoria da Bolívia acusou o líder opositor Luiz Fernando Camacho e a ex-presidente Jeanine Áñez de forçarem a renúncia de Evo Morales em 2019. O promotor explicou que o principal crime pelo qual Camacho é acusado é o de terrorismo e que, por isso, a pena pedida é de 20 anos de prisão. Por ser cúmplice, a pena de Áñez vai ser menor. Camacho, empresário de 45 anos e principal opositor no país, foi detido em 28 de dezembro de 2022, depois da denúncia de promover um chamado golpe de Estado contra Morales, que foi presidente da Bolívia entre 2006 e 2019. Ele presidia, então, o Comitê Civil Empresarial de Santa Cruz e pediu publicamente a renúncia do presidente, depois de acusar uma fraude eleitoral para a manutenção de Morales no poder. Camacho assegurou várias vezes que só atuou depois das grandes manifestações populares contra o então presidente. Áñez cumpre desde junho de 2022 outra sentença de 10 anos de prisão. O líder opositor russo detido Alexei Navalny afirmou nas redes sociais que está bem após sua transferência para uma colônia penal no Ártico russo. Na rede social X, antigo Twitter, o blogueiro disse que a viagem de transferência para a nova penitenciária durou 20 dias e foi bastante cansativa. Mas brincou, ainda estou de bom humor como convém a um Papai Noel, em referência à barba que cresceu durante a viagem e às roupas que é obrigado a utilizar, adaptadas para resistir ao inverno rigoroso com temperaturas polares. Os parentes de Navalny anunciaram na segunda-feira que o localizaram em uma colônia penal em Karp, em Malha Nenetsia, uma região remota do norte da Rússia. A prisão fica além do Círculo Polar Ártico. Navalny, um ativista anticorrupção e grande inimigo do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por extremismo. O opositor de 47 anos foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin.
Navalny tinha desaparecido no início de dezembro da colônia penitenciária da região de Vladimir, a 250 quilômetros de Moscou, gerando muita preocupação com sua segurança. A Tailândia enfrenta grandes inundações na região sul desde o dia 22 de dezembro, que já causaram pelo menos 6 mortes e levaram ao deslocamento de milhares de pessoas. A cheia afetou mais de 70 mil casas nas províncias de Satun, Songkhla, Patani, Yala e Narathiwat. 6 pessoas, incluindo uma idosa de 89 anos e uma criança de menos de 3 anos, morreram, segundo as autoridades locais. A imprensa australiana divulgou imagens de ruas submersas por água e lama e de moradores refugiados nos telhados das casas. De acordo com o vice-governador, os trens voltaram a circular na direção da fronteira com a Malásia. A estação chuvosa do reino normalmente traz meses de dilúvios diários, mas os cientistas dizem que as mudanças climáticas provocadas pelo homem podem tornar as chuvas ainda mais intensas. Em 2011, inundações generalizadas mataram centenas de pessoas e danificaram milhões de casas em todo o país. Uma nova companhia aérea civil administrada pelo Exército iniciou as operações no México, com promessas de tarifas mais baixas que as 3 grandes empresas que operam no mercado local. A Americana de Aviación iniciou o serviço com um voo que deixou o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, localizado na periferia da Cidade do México, com destino ao balneário de Tulum, no Caribe, onde o governo inaugurou um novo terminal no início de dezembro. Vamos a consolidar esta linha no tempo que nos queda. Vamos consolidar esta linha no tempo que nos resta na presidência. Temos certeza de que quem nos substituir vai terminar o trabalho de fortalecimento da Americana de Aviación. Vão terminar a labor de fortalecimento da Americana de Aviación. A companhia foi fundada em 1921 e entrou em falência em 2010. Em agosto deste ano, o governo mexicano comprou a marca por um valor equivalente a mais de 230 milhões de reais para que voltasse a operar. Durante o governo López Obrador, os militares acumularam funções em setores que costumavam ser atribuídos a autoridades civis, como aeroportos, construções, obras de infraestrutura e alfândegas, o que críticos denunciam como uma militarização do país. Olha só que bacana essa história. Um projeto na Colômbia transforma a madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas e ajuda a diminuir o problema do risco de extinção desses animais. A madeira volta para casa. Esse é o nome de uma iniciativa ambiental no departamento colombiano de Santander que implementa a reutilização de madeira de extração ilegal para fazer colmeias. O que fazemos anualmente são 10 operações que nos permitem apreender cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira em Santander. Com essa madeira, o que estamos propondo é que possamos beneficiar mais de 100 famílias com apiários, que essa madeira volte para casa, convertida na forma de apiários, para poder polinizar nossas florestas novamente. Quando um juiz determina a origem ilegal da madeira, o material é enviado para uma oficina onde são montadas as caixas ou apiários. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em nível nacional, quase metade da madeira comercializada na Colômbia é de origem ilegal. A iniciativa em Santander busca aproveitar o recurso apreendido, impulsionar a economia das comunidades apícolas e mitigar o problema do risco de extinção das abelhas, que são essenciais para a biodiversidade e a agricultura devido à sua função polinizadora. A principal ameaça é que ficaremos sem árvores e não haverá flores, porque sem flores não há abelhas. Sem abelhas não há humanos, ficamos sem comida. Se nos acaba a comida a nós. Na Colômbia, estima-se que 3.000 colmeias morrem a cada ano, cada uma com capacidade para cerca de 50.000 abelhas, às vezes mais. Um grupo dinamarquês especializado em energias renováveis anunciou que vai construir o maior parque eólico marinho do mundo em frente à costa britânica. O empreendimento, batizado de Hornsea 3, vai ficar a 160 quilômetros da costa de Yorkshire, Reino Unido, com uma potência de 2,9 gigawatts, equivalente a quase 3 centrais de última geração. Em um comunicado,
A empresa afirmou que o projeto deve ter capacidade para fornecer eletricidade a mais de 3.300.000 lares. Uma vez que as novas turbinas estejam em funcionamento, a operação do Ørsted em Hornsea, incluindo os parques eólicos 1, 2 e 3, terá uma capacidade combinada de mais de 5 gigawatts, o que o tornará o maior parque eólico offshore em serviço no mundo. Há planos para o parque eólico Hornsea 4, cuja potência pode ser de 2,6 gigawatts. A energia eólica enfrenta dificuldades, apesar das ambições dos europeus de multiplicar as fontes de energia limpas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais.